De tempos em tempos surgem alguns temas aqui no canal que eles são um pouquinho mais sérios, eles precisam de uma outra abordagem, um outro tipo de apresentação e um outro tipo de estudo para ser comentado. Esse daqui é um deles. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre micropênis. E o micropênis, ele já entrou aí na cultura popular como uma forma de piada, uma forma de humilhação, uma forma de você tirar barato de alguém, uma forma de você rebaixar as pessoas. Porém, quase nunca quem faz esse tipo de brincadeira acaba se colocando no papel de quem tem um micropênis e de quem vive essa situação. E aqui é uma meia-culpa, porque eu já fiz piada de micropênis em algum momento da minha vida. Eu já achei engraçado fazer brincadeira com esse tipo de condição, até o determinado momento em que eu estudei e fui ver um pouquinho dos impactos psicológicos que isso pode causar em uma pessoa. Vamos começar aqui com o primeiro ponto. Primeiro a gente precisa falar o que é um micropênis. Configura-se como micropênis na ciência tudo que é um pênis com um comprimento inferior de 7,5 centímetros. Isso quando ele tá completamente ereto. Existe aí alguma certa polêmica se é 5 ou 7, mas acho que a partir de 7 é um consenso maior. A grande parada do micropênis é que é uma condição muito rara, algo que não é relativamente comum de acontecer com muitos homens. Menos de 1% da população mundial tem um micropênis. E ele nada mais é do que um pênis que ele não se desenvolveu completamente. Ele é muito menor, mas ele ainda tem todas as funções do que um pênis de comprimento, entre aspas, normal tem. E aí eu uso aspas para falar no comprimento normal de pênis porque não existe um comprimento normal de pênis, existe uma média. É a mesma coisa que você fala que existe uma altura normal de um homem. Qual que é a altura normal de um homem? É 1,80? É 1,70? É 1,90? É 2 metros? O que é normal? Não existe, porque existe alturas. E quando a gente tá falando de pênis é a mesma coisa, existe a média. A média de um pênis ereto mundial, ela tá aí entre cerca de 12 a 15 centímetros ereto. A partir daí, você pode considerar que seu pênis tá para mais normal, para grande. Mas a gente tem essa percepção de tamanho muito causada por causa da pornografia. Então, mesmo quando a gente tá falando de pênis, não existe um normal do pênis. O que é normal num pênis? É um pênis que tem uma cor só? É um pênis que tem cores diferentes? É um pênis circuncisado ou não? É um pênis curvado para cima, para baixo, pro lado, pro outro? O que é um pênis normal? Com fimose ou sem fimose? Então, é muito difícil a gente usar a palavra normal nesse caso, porque é apenas uma condição de desenvolvimento, mas ela ainda continua com todas as funções que um pênis deveria ter. Fazer xixi e também reproduzir. E no vídeo de hoje, a gente fala um pouquinho mais sobre o micropênis e como ele impacta a vida de muitos homens por aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, eu sou jornalista e apresentador. Sexta é Sexo, o quadro onde a gente conversa sobre sexualidade aqui no Manual do Homem Moderno. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever, que a gente tá sempre vindo aqui com dicas de sexo, dicas de sexualidade, um monte de conversa maneira que com certeza alguma delas vai te ajudar a ter uma vida sexual um pouco melhor. Dicas de Sexo é um oferecimento da Homens, uma plataforma voltada para a saúde sexual masculina. Nela, você se consulta com médicos especializados na descrição da sua casa e já tem acesso a farmácias que mandam medicamento pra você em uma embalagem super discreta. Tudo isso pra você poder retomar a qualidade da sua vida sexual com praticidade e dentro do conforto do seu lar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, com o canal do YouTube da Homens e com o perfil deles no Instagram, pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho dos caras. Clica aí. Por que o micropênis acontece? Eu peguei aqui uma entrevista do urologista Juliano Aita, que ele é do setor de saúde sexual da Sociedade Brasileira de Urologia. Segundo ele, a condição tá relacionada à deficiência fetal de testosterona durante a gestação, e ela pode ou não estar ligada aí a alguns outros sintomas genéticos. Segundo ele, a condição já pode ser identificada na infância e ela tá associada também à atrofia testicular. Se identificado no começo da infância que a criança tem um micropênis, existem aí algumas saídas que os médicos podem tomar para tentar resolver um pouco desse problema e ajudar um pouco no desenvolvimento do pênis dessa criança. Existem aí injeções hormonais e algumas outras soluções que podem ser tomadas e que podem ajudar, nem sempre resolvem, mas podem ajudar no desenvolvimento do pênis da criança. Tem até um especialista em pênis de criança, que é o urolopediatra. Impressionantemente difícil de falar. Porém, a partir de certo ponto, não tem mais volta. Pode ter alguma outra solução, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas a partir de certo ponto, aquilo é o que você tem, aquilo aqui lhe foi dado. E onde que tá o grande problema do micropênis? Podem acarretar alguns problemas de reprodução, algumas pessoas com micropênis têm uma contagem de espermatozoides menor do que outras pessoas, então isso às vezes pode causar uma dificuldade aí na reprodução. Às vezes, e também depende muito do quadro, pode ter uma pequena atrofia que pode causar problemas ou dores na hora de urinar, mas nem sempre isso é o caso. Porém, o maior problema
problema que o micropênis causa é psicológico. Por quê? A virilidade masculina, ela tá muito ligada ao pênis. É impressionante, como muitos caras se vangloriam do próprio pau, acham que o pau é a coisa que move o mundo e que eles são mais homens porque ele tem um pinto maior ou menor ou porque eles transam. A masculinidade tá ligada quase que 100% a essa coisa da virilidade, dessa capacidade de fazer sexo e da reprodução. A partir do momento que você tira o pênis da equação, você acaba com a autoestima dos caras. Muitos caras têm a autoestima correlacionada ao pênis. Eu conversei com alguns psicólogos já, isso é uma coisa muito triste, mas existem alguns casos que acontece algum acidente de carro, de moto, algum acidente doméstico, e alguns caras acabam perdendo parte do pênis. O pênis acaba sendo amputado por algum problema, às vezes por desenvolvimento de um câncer, às vezes por causa de um acidente de carro, que um pedaço de ferro passou num jeito que quase pegou a perna, algum acidente um pouco maior, que o cara perde uma perna, perde o pênis, ou até mesmo em alguns casos que o cara sofre um acidente, fica paraplégico e ele acaba perdendo aí a capacidade de fazer sexo. É muito comum, nesses casos, muitos desses homens tirarem a própria vida. Porque a partir do momento que eles não podem mais usar o pênis ou que eles não têm pinto, eles se sentem emasculados, eles se sentem menos homens, eles se sentem menos seres humanos e por isso eles acham que eles não devem continuar vivos, porque não existe razão de vida pra eles. O que é algo muito triste, é algo muito triste, assim, de uma perspectiva cristã, que é uma perspectiva na qual eu fui criado e no ambiente no qual eu fui criado, é muito triste você imaginar que alguém tirou a própria vida por causa disso, que você perdeu toda a potência que um ser humano pode ter, todo o impacto que esse cara pode ter na comunidade, no grupo de amigos, na família dele, porque ele sofreu um acidente. Olha, se você perde uma perna, você ainda consegue ter uma condição de vida saudável. Se você perde um braço, você consegue ter uma condição de vida saudável. Se você fica paraplégico, você ainda consegue ter uma condição de vida. Se você perde a visão de um olho, você ainda consegue ter uma condição de vida. Mas por que a partir do momento que você perde o pênis, você acha que a sua vida tem mais ou menos valor do que os outros homens ao seu redor? Existe todo um trabalho de valorização da vida humana a partir do momento que o cara tem essa consequência de perder o pênis. E o cara que tem o micropênis, ele acaba sofrendo isso muito ao longo dos anos. Então ele já tem essa característica social muito forte, que ele tá sendo criado num contexto onde o pênis manda, onde o pênis é algo muito importante, onde é algo muito querido pros homens. Os caras gostam de mostrar que tem pau grande, gostam de ficar pega aqui, gostam de ficar aquela coisa de coçar o saco, de mostrar o pau pras minas na DM do Instagram sem elas terem pedido. E aí o cara já cresce com essa condição psicológica muito difícil. Agora imagina esse cara, quando ele começa a entrar aí na fase jovem adulta, que ele começa a ter interesse por relações amorosas, que ele começa a querer ter uma namorada, que ele começa a querer ter um relacionamento, e aí ele acaba tendo que lidar com ter que explicar pra namorada dele que ele tem um micropênis. E, por muitas vezes, a recepção das minas não é a melhor recepção do universo. Tem mina que ri, tem mina que desiste, tem mina que humilha, tem mina que transforma o cara em meme em grupo do WhatsApp, zoa o cara, expõe ele no ambiente social no qual ele vive. Pô, imagina você que tem um micropênis, se apaixonou por uma garota, fica com ela, e aí você tenta explicar isso, e essa garota te transforma em motivo de piada na sua faculdade inteira, ou na sua escola inteira, ou no seu trabalho inteiro. Então, o grande problema de quem tem micropênis é muito mais voltado ao psicológico e o jeito como a masculinidade foi desenvolvida ao redor do próprio pênis. Pensa você que tá assistindo esse vídeo. Se você sofresse um acidente amanhã e perdesse seu pênis, você seria menos homem por causa disso? Você seria menos digno por causa disso? Você seria motivo de piada por causa disso? Tudo que você construiu na sua vida, socialmente, familiarmente, profissionalmente, tudo que você construiu, tudo pelo qual você trabalhou, deixa de ter valor a partir do momento que você não tem mais um pênis? Ou que seu pênis está abaixo de uma média? Tirando o ponto psicológico também, existem algumas coisas que a gente pode falar que são pequenas soluções para quem tem micropênis. Primeiro de tudo, um acompanhamento psicológico é muito importante. Você fazer uma terapia, você ter um acompanhamento, uma rede de apoio para lidar com todos esses momentos, para desenvolver uma autoestima que não seja falocêntrica. Existe uma cirurgia que chama faloplastia, que ela consegue aumentar o pênis aí em coisa de 1 a talvez, nos melhores do caso, 5 centímetros. Ela é a tão famosa cirurgia de aumento peniano. Basicamente a cirurgia, ela desconecta a base do pênis da pelvis. Então você meio que faz um... E aí você consegue tirar ele, que dá uma proporção de tamanho um pouco maior, o que já ajuda bastante na autoestima de muitos caras. E existem algumas outras soluções mais comuns e mais práticas. Existe uma parada que chama prótese peniana. É quase como se fosse uma prótese de um braço que você aplica no seu pênis e aí você consegue aumentar a extensão dele. Então é uma aparência muito natural e ela é muito comum em homens trans, ou seja, mulheres que transicionaram para serem homens. Eu conheço alguns homens trans que eles usam próteses penianas na hora do sexo. E eu já até vi alguns, assim, conversando, trocando ideia, e a galera mostrou, e é uma coisa que você realmente olha e fala assim, cara, que engraçado, como que usa, como que mostra. É algo realmente que pra quem tá numa camada heterossexual, cis, que só namora com mulher e tem experiências muito, entre aspas, normais pra mídia, é algo que nem tá no seu radar. Inclusive, o namorado
da Nathalie Neri, o Jonas, ele fala bastante sobre isso no Instagram dele. Aliás, o Jonas é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito do Jonas, sempre me tratou muito bem. Ele mostra muito disso nos stories deles e na criação de conteúdo dele, então é uma coisa que vale a pena super acompanhar pra você ter um conhecimento um pouco desse outro lado. E esse daí é um recurso que muitos homens com micropênis podem usar. E também tem um recurso que é mais acessível, mais barato e mais simples de achar, que é a capa peniana. Em alguns lugares você consegue ter uma capa que você coloca no seu pênis, ele ganha uma extensão um pouco maior. Alguns você tem uma coisa como se fosse um sex toy que você acaba ali acoplando e você consegue ter ali a relação sexual que sua parceira talvez espere. Mas é muito louco, porque o cara que tem um micropênis, ele ainda consegue ter uma relação sexual. Ele ainda consegue ser estimulado, ele ainda consegue chegar ali na ejaculação como qualquer outro cara, com qualquer comprimento de pênis. E aí a minha pergunta é, esse cara não merece sexo? Esse cara não merece uma relação íntima? Esse cara não merece uma relação amorosa? Esse cara não merece ser amado, ser querido, ter seus desejos, seus anseios, construir a sua família com outras pessoas só porque ele tem um micropênis? Você diria a mesma coisa de um cara que tem miopia? Você diria a mesma coisa de um cara que não escuta bem? Você diria a mesma coisa de um cara que não tem um dedo, uma perna? O problema é que a gente tem exatamente, que eu já repeti algumas vezes nesse vídeo, essa cultura focada no pênis, essa cultura focada que homem é o valor do pênis dele e todo o resto não importa. Tudo é uma extensão do pinto do cara. E aí a gente acaba transformando em piada, a gente acaba humilhando, a gente acaba rebaixando, a gente acaba inferiorizando pessoas que têm uma condição e que, no fim do dia, apenas querem respeito. Tá bom? Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir. Não esquece de clicar neles, acesse nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal e seja feliz.